O FMI, o Fundo Monetário Internacional, já enxerga o desastre se aproximando do Brasil. Vamos entender um pouquinho sobre essa notícia. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. Bom, a gente vê aqui, FMI enfatiza que Brasil tem desafio fiscal muito forte à frente. O Fundo Monetário Internacional estima que o peso da dívida pública do PIB brasileiro deve aumentar de 87,3% em 2024 para 92% em 2025. O diretor do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional, o FMI, Rodrigo Valdez, enfatizou que o Brasil tem um desafio fiscal muito forte e que um ponto central é se o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentará novas medidas para conter o crescimento da dívida pública. E é até engraçado a gente falar sobre isso, porque o que poderia reduzir o endividamento? Bom, cortar despesas, né? Evitar gastos desnecessários. Então é uma matemática simples, né? Todo mundo aí na economia de casa, quando vê que, poxa, o cartão de crédito ele tá apertando um pouco, vamos reduzir um pouquinho, vamos evitar comer fora, vamos evitar algumas coisas, cortar despesas, né? Aí no último pacote de corte de gastos que a gente viu que o Lula apresentou, não teve corte de gastos, teve aumento de impostos. Então, como que um governo desse vai ter algum tipo de responsabilidade? Não tem jeito, não tem cabimento não. Valdez disse que políticas econômicas mais rígidas devem causar uma desaceleração relevante do Brasil em 2025. O FMI espera que o Produto Interno Bruto, o PIB, do Brasil cresça 2% em 2025, uma queda de 0,2 ponto percentual ante sua última projeção de janeiro do ano passado. A economia brasileira cresceu 3,4%. Então, no ano passado, cresceu 3,4%, impulsionado por gasto público, e é importante a gente falar sobre isso porque imagina que você ganha aí uns R$ 2.000 e tem aquele cunhado folgado dentro da sua casa que vive pegando dinheiro contigo. Aí você acaba dando aí uns R$ 900, quase R$ 1.000 para ele. Ou seja, você ganha R$ 2.000, o teu cunhado gasta aí quase R$ 1.000, então o PIB da sua casa é de R$ 3.000. Essa é a matemática que eles fazem aqui. Então, por isso que eles estavam. Teve uma época que estavam criticando muito o Milei na Argentina, porque o PIB estava desacelerando. Não estava crescendo da forma como era esperado, e muita gente estava falando, tá vendo? Estão quebrando a Argentina. O Fernandes é que estava tudo certo. Só que o que acontece? Ele estava reduzindo o gasto estatal, reduzindo o desperdício de dinheiro. E por isso que no primeiro momento o PIB chegou a cair. Agora a gente viu nos últimos 12 meses o PIB da Argentina subindo mais do que 5% e com projeção de continuar nesse crescimento. Agora, aqui no Brasil, né, a gente teve esse crescimento impulsionado para o gasto público, né, de 3,4%, agora já tem uma estimativa de 2%. E eu imagino que, assim como eles têm feito nessas estimativas agora do governo Lula, tudo que seria bom para o país, né, eles estão sempre recalculando para baixo. Então, o crescimento PIB vai ser um pouquinho menor, depois um pouquinho menor, a questão da inflação, estão sempre reajustando as estimativas para cima. Continuamos esperando uma desaceleração relevante no Brasil, impulsionada por políticas mais rígidas, apropriadas, afirmou Valdez. Então é isso que a gente imagina que não vai acontecer, porque eles estão brigando contra o Banco Central, que está tentando conter um pouco dessa inflação, mas a dívida ela continua aumentando. Colapso em 2027, o grave alerta fiscal da consultoria da Câmara para o governo Lula. Então aqui a gente já tinha comentado sobre esse colapso que chegaria até 2027, a gente com essa afirmação agora do FMI, a gente imagina que em 2026 a gente já deve sentir os impactos desse colapso. Isso tudo mostra a partir de quando o governo enfrentará desafios crescentes para manter o funcionamento básico da administração pública, se não cortar gastos. E é claro que a gente sabe que isso não vai acontecer. Só para a gente ilustrar aqui, entender exatamente, entender melhor, porque o nosso cérebro, assim, eu não consigo compreender uma cifra nesse patamar. Dívida pública federal termina em 2024 em 7,3 trilhões de reais. O estoque cresceu 12,2% em relação a 2023, quando atingiu 6,52 trilhões, de acordo com os dados do Tesouro Nacional. Então, assim, para a gente, que é o dia a dia, a gente trabalha aqui por conta de salário, então a gente imagina 7 trilhões, foge até a nossa compreensão, o absurdo que é a quantidade de dinheiro. E a gente não tem expectativa nenhuma de pagamento dessa dívida, porque a preço de hoje, com o juro a 14,25, essa dívida é suficiente para a gente estar pagando 1 trilhão de reais só com juro. O custo dessa dívida para os cofres públicos, para a gente que está pagando imposto todos os dias, trabalhando aí de sol a sol, ralando todos os dias, é de 1 trilhão de reais. É absurdo. E aqui a gente vê no impostômetro
o valor que foi arrecadado em 2024. Em 2024 foi 3 trilhões e 645 bilhões. Então, o custo da dívida é de 1 trilhão. A arrecadação do último ano foi de 3 trilhões. Olha só, em percentual, o quanto que está comendo da arrecadação só a dívida. E aí a gente sabe que essa questão de dívida pública ela não serve para ser paga. E sim controlada, a gente paga o juro, mas do jeito que está acontecendo, já daqui a pouco vai ficar completamente insustentável, vai ter o estouro da dívida e o Brasil simplesmente vai ter que declarar a moratória, não vai mais pagar. Isso vai afundar completamente. Tem muita gente, eu vi nos comentários aqui falando que o Brasil não quebra. Aí eu queria entender de onde que essa pessoa tirou. É a mesma coisa você falar assim que, não, eu posso gastar à vontade aqui no cheque especial, gastar dinheiro, passar tudo no cartão, não vou quebrar. Como assim não vai quebrar? As dívidas vão bater a porta, vai ter banco querendo recolher o teu carro, quer recolher o teu apartamento, se tiver alguma coisa. Então, como que o Brasil não quebra? Que ideia é essa? A gente está próximo de um colapso. Com esse valor, assim, a gente não consegue arrecadar. E aí vem os incentivos. Porque uma das coisas que a gente comenta bastante aqui, onde estão os incentivos? Porque com uma dívida nesse patamar, desse tamanho, o incentivo que o governo tem é de quê? Imprimir dinheiro. É gerar mais inflação. Porque quando gera inflação, eu uso esse dinheiro novo que o governo está construindo, está fazendo, está fabricando para pagar parte dessa dívida, para pagar o funcionamento do Estado, que entraria em colapso entre 2026 e 2027. E o que acontece? Vira aquele ciclo vicioso, como aconteceu na Argentina. O Fernandes, a Kirchner, tudo isso foi acontecendo por conta desse ciclo vicioso que eles começaram a entrar. Era uma dívida impagável, eles imprimiam moeda, imprimiam dinheiro para conseguir pagar a dívida, para poder pagar o funcionamento público, do funcionamento do Estado, e aí o que acontece? Gera inflação. Quando gera inflação, a própria dívida, ela reduz. Ela diminui o tamanho. Porque uma coisa. Mas não vai conseguir diminuir o valor, vai continuar ali nesses 6 trilhões, deve crescer para 7 trilhões. O que acontece? O valor nominal, vamos supor que o dólar bate aí os R$ 7, então em dólares a gente tem 1 trilhão em dívida. Dolarizado, é 1 trilhão. Quando o país ele gera essa inflação, ele começa a imprimir mais dinheiro para conseguir pagar pelo menos parte dessa dívida, manteve estável ali de um ano para o outro esses 7 trilhões, só que não é mais 1 trilhão de dólares, porque esse dinheiro perdeu valor. Aí, quando ele começa a perder valor, essa dívida, esse dinheiro deixa de valer tanto, aí o que acontece daqui a pouco? Se fosse em dólares, seriam, por exemplo, 900 bilhões de dólares. Né? Não seria mais o 1 trilhão. O valor nominal, o número ali, continua do mesmo jeito, os 7 trilhões em reais. Só que como o Estado ficou imprimindo mais dinheiro, o dinheiro perdeu valor. Essa dívida, o número continua o mesmo ali. É que nem você financia uma casa. Você financiou R$ 100.000. Só que no passar do tempo, vamos supor que o juro ele cai ali, você paga a maior parte da dívida, é juro, é só uma pequena amortização. Vamos supor que está mais ou menos a mesma coisa dentro de alguns anos. Só que como a inflação foi crescendo, esses 100 mil, que valia muito dinheiro no ano passado, há 5 anos atrás, quase comprava uma casa, hoje já não compra mais. Então você precisaria de 200 mil para comprar uma casa, ou seja, a sua dívida de 100 mil, ela passou a ter um valor real de 50 mil. É a desvalorização do dinheiro. Então os incentivos para o Estado é justamente fazer isso. Imprimir dinheiro, que aí consegue estrangular a dívida forçadamente nesse imposto inflacionário. E além de usar esse dinheiro para conseguir pagar essa dívida também. Então os incentivos são para gastar mais dinheiro, para torrar mais dinheiro, para imprimir dinheiro e ferrando a vida do brasileiro, de quem paga imposto, de quem está trabalhando, de quem está sol a sol ali todos os dias tentando fazer o seu melhor, mas com esse tipo de governo aí só a tragédia nos aguarda. Gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui no campo dos comentários e também notícias para a gente poder comentar aqui também. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.